qual que é a perspectiva que a gente tem para as eleições deste domingo? Primeiro, as eleições presidenciais, né? A gente vê o candidato Fernando Haddad do Partido dos Trabalhadores uma trajetória de ascensão, né, por meio das pesquisas. A questão é, com essas campanhas mais curtas que a gente tem, é difícil que haja prazo suficiente para que ele alcance a candidatura do Bolsonaro, né, que foi a candidatura do PSL, foi vitoriosa no primeiro turno, passando para o segundo turno. Era esperado que ela estaria à frente nas pesquisas e, ao mesmo tempo, que era esperado que também a candidatura do Fernando Haddad subisse. A questão é, com esse prazo mais curto de campanha, a questão que se fazia desde o princípio era se seria suficiente esse prazo curto para que ele ascendesse ao ponto de talvez até ultrapassar o Jair Bolsonaro. Isso parece estar ficando cada vez mais difícil, né, por conta das pesquisas, mas acho que o resultado final a gente só vai saber quando abrirem as urnas de domingo mesmo. Independentemente de quem vença, né, essas eleições presidenciais, acho que qualquer um dos dois candidatos que vencer a eleição vai encontrar dentro do Congresso, sobretudo na Câmara dos Deputados, um estado de alta fragmentação, né? A quantidade de partidos que tem representação ali anda bastante alta, né? A gente tem, lógico, a cláusula de barreira que foi aprovada recentemente, ela está entrando em vigor e aos poucos a gente vai ver esses pequenos partidos e micropartidos sumirem, né? Esses parlamentares serem incorporados por grandes partidos. A questão é, enquanto isso não acontece, os dois candidatos à presidência da República, seja qual deles vencer, vai encontrar um cenário de bastante fragmentação, né? Por parte do Fernando Haddad, ele conta aí com o Partido dos Trabalhadores, que elegeu a maior bancada da Câmara dos Deputados. Imagino que numa coalizão de governo, ele ia tentar trazer para a órbita de governo dele partidos como PDT, de Ciro Gomes, PCdoB, PSD e PSB também, provavelmente. Jair Bolsonaro, por outro lado, conta com uma grande bancada, né, do PSL, né, foi a segunda maior bancada eleita nessas eleições. A questão é, imagino que na coalizão de governo que ele for montar, ele vai ter que contar com mais micropartidos, né, esses pequenos partidos que elegeram poucos parlamentares. Apesar de toda a narrativa de campanha dele, né, de dizer que não vai se ancorar em partidos na hora de governar, etc., o nosso sistema político ele se estrutura por conta de partidos, né? Nesse sistema que a gente chama de presidencialismo de coalizão, a gente tem um presidente da República eleito por meio do voto direto, mas ele só consegue aprovar a agenda política e econômica que ele tem, tendo sustentação dentro do Poder Legislativo, dentro do Congresso Nacional, por meio de uma coalizão de partidos que lhe permita aprovar propostas de emenda à Constituição, projetos de lei complementar. Então, se um presidente da República não tem sustentação dentro do Poder Legislativo, ele não consegue governar. Então, é de se esperar que os dois montem as suas coalizões de governo. Como eu falei, Fernando Haddad conta com esses partidos, que são partidos médios entre grandes, né, que elegeram grandes bancadas. Eu acho que Jair Bolsonaro vai ter um pouco mais de dificuldade nesse sentido na hora de montar a coalizão de governo dele. E essas coalizões são sempre montadas da mesma forma, né, sempre por meio da distribuição de ministérios. É assim também que funciona em sistemas parlamentaristas, né? A diferença é que lá, enquanto aqui a gente chama de ministérios, lá eles chamam de secretarias ou pastas, etc., o funcionamento é até mais ou menos parecido. Mas como eu falei, qualquer um dos dois que vença, eles vão ter que contar com um cenário bastante fragmentado e com uma certa dificuldade até de montar a sua coalizão de governo. Bom, o cenário que a gente tem aí para as eleições de segundo turno do governo do estado de São Paulo, ao que parece uma eleição bastante parelha, né? A candidatura do Márcio França segue apostando na alta rejeição que o candidato João Dória do PSDB tem, sobretudo na cidade de São Paulo, né? Pelo seu histórico de curta prefeitura, né? Que durou um pouco mais de um ano, e ao mesmo tempo também Márcio França apostando na penetração eleitoral que ele tem aqui na região da Baixada Santista, né? Com a aliança que ele fez com Paulo Scaff. Isso melhorou um pouco os indicadores de penetração eleitoral que ele teve no interior de São Paulo. A questão é, no interior de São Paulo, as candidaturas do PSDB sempre tiveram muita força, né? E ao que parece, o Dória tem tentado se sustentar, sobretudo ali, né? A questão é, vai ser uma eleição bastante parelha, né? Então acho que, mais uma vez, a gente só vai saber o resultado final realmente quando apurarem as urnas, né? Bom, em relação aos votos brancos e nulos, né, é importante dizer que há muito senso comum em torno dessa questão, né? Muita gente que diz que quem vota em branco e nulo é porque se sente descontente com o sistema político como um todo e tal, mas a gente tem pouco dado ainda que evidencia nesse sentido. Mas no cenário como atual, né, que são eleições de segundo turno, quando a pessoa vota em branco e nulo, ela está automaticamente beneficiando aquele candidato que lidera. Então, eu sempre sugiro para as pessoas que, olha, numa eleição presidencial, numa eleição para governo de estado até, quando a gente tem um sistema eleitoral de 2 turnos, a tendência é que no segundo turno você de fato acabe votando naquele menos pior, se você não votou em nenhum deles no primeiro turno. Então, eu sempre sugiro para que as pessoas até se informem, né, e tal. As regras em relação a votos brancos mudou recentemente, se não me engano, mesmo se foi em 94, 98,
Até então, os votos brancos eram contabilizados dentro dos votos válidos. Desde então, isso não acontece mais, né? Votos brancos e votos nulos são excluídos da porcentagem total de votos, né, no nosso sistema eleitoral. Então, fica aqui sempre a sugestão para que as pessoas procurem, sobretudo, os planos de governo nessas eleições, que é uma eleição que é bastante polarizada, né, na conjuntura atual, com planos de governo e propostas bastante diferentes até. É importante que o eleitorado se posicione, né, que vá atrás. Lógico que se ele não se sente identificado por nenhuma das duas candidaturas, ele tem o direito, até dentro do regime democrático, de votar branco e nulo. Mas em planos de governo que são bastante divergentes, eu sempre procuro sugerir ao eleitorado que procure-os, né, que se informe de fato. Assim, na hora de digitar os números da urna, ele tome a decisão mais informada possível, né?